Olá a todos, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a gente precisa conversar acerca do produto conhecido como Sibutran, esse mesmo que promete emagrecer de forma natural. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui, pessoal, é que eu estou cansado de tanta baboseira, me desculpem a expressão aqui na internet, de pessoas dizendo coisas sem sentido nenhum. Então assim, eu estou gravando esse vídeo da forma mais simples possível para que você entenda se de fato o Sibutran funciona, se vale a pena, se existe algum tipo de efeito colateral. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o Sibutran não se enquadra na categoria de remédio, ou seja, você não vai encontrar em farmácia, em drogaria, sendo comercializado o Sibutran. Pelo contrário, o Sibutran é um suplemento natural que reúne compostos em nível de dosagem e concentração que de fato vão te proporcionar uma quebra molecular, um emagrecimento a longo prazo. Agora perceba aqui que eu estou falando de nível de dosagem e concentração, porque infelizmente o que acontece hoje em dia são que pessoas são enganadas, perdem seu dinheiro com produtos falsos, genéricos, com nível de dosagem e concentração totalmente deturpados, alterados. E aí realmente não vai fazer nenhum tipo de efeito. O que eu aconselho? É você comprar direto da fábrica, onde você tem a garantia, tem a nota fiscal. Caso haja algum problema, você está amparado pela lei. Porque de fato, pessoal, o Sibutran funciona. Vou deixar aqui abaixo o site oficial da fábrica, tá? Porque de fato o Sibutran funciona. Primeiro porque não é um remédio. Ou seja, você não tem que tomar para o resto da sua vida. Pelo contrário, é um suplemento natural. Existe início, existe meio, existe fim. O Sibutran ele reúne o composto, um dos compostos principais, é a sibutramina, que geralmente já foi comprovado cientificamente que a sibutramina ela é rica em fibras que ajuda a formar uma massa gelatinosa que facilita o processo de digestão, de quebra molecular. E quem entenda aqui, quando a gente vai fazer uma refeição, a gente vai ingerir uma carne, um arroz, um macarrão, um feijão, tudo isso precisa ser quebrado em moléculas menores. Arroz, né, o carboidrato em glicose, proteína em aminoácidos, gorduras em ácidos graxos, assim por diante. Então o que o Sibutran faz é justamente potencializar essa quebra molecular. Perceba que potencializando a quebra molecular, eu tenho uma digestão mais assertiva, um metabolismo mais acelerado, o resultado disso é emagrecimento. Entenda, pessoal, que aqui eu estou falando de emagrecimento, não estou falando de perda de peso. Perder peso é uma coisa. Agora, emagrecer é um processo duradouro. Existe início, existe meio, existe fim. Perder peso são essas dietas, esses protocolos que são vendidos, comercializados por aí, que não tem nenhuma comprovação científica, que existem efeitos colaterais como dor, cólica, náusea, alteração do quadro de humor, a pessoa fica irritada do nada, enfim, uma série de complicações, sem falar do efeito rebote, do efeito sanfona. O que eu estou falando aqui é de emagrecimento. Existe início, existe meio, existe fim. Ou seja, você tem um processo a ser respeitado. Ou seja, você vai quebrar a molécula, que é justamente a digestão, que acontece no nosso organismo, é um efeito natural. Ele só vai potencializar. Botando aqui em miúdos, tá? Quando você ingere uma refeição, você fica com aquela sensação de inchaço, não consegue digerir, não consegue, sabe, a barriga fica expandida, cheio o dia todo, essa sensação, é justamente aí que o Sibutran vai agir, na quebra molecular. Perceba, pessoal, que é interessante mencionar aqui que eu não estou falando de um ritual secreto indiano, de um ritual vindo do Japão, de uma fórmula mágica, porque o que a gente vê na internet são pessoas dizendo que perderam 8, 10, 12 quilos em uma semana, consumindo um chá, um tônico, uma receita que não tem nenhuma comprovação científica por trás. Não, pessoal, aqui eu estou falando de um produto que tem um selo de comprovação da Anvisa, ou seja, passou por testes, por validações, foi comprovado cientificamente, realmente, resultados, eficiência, é homologado como suplemento natural, não é o que o fulano de tal falou para alguém que disse que funciona. Não estou falando disso, estou falando aqui de um suplemento natural. Em relação a resultados, em quanto tempo eu tenho utilizando o Sibutran? Isso vai variar de pessoa para pessoa, porque perceba, o nosso metabolismo ele é único. Meu metabolismo é diferente do seu, diferente da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Você concorda, sim ou não? Claro que é. É diferente. Então o que a gente observa na média, a partir do terceiro mês em diante, entenda, pessoal, isso é média, pode ser para mais ou pode ser para menos. Então, pode ser que pessoas a partir do primeiro mês já tenham um resultado expressivo, mas o que a gente observa na média é a partir do terceiro mês. Então, o que é aconselhável? Você fazer o tratamento recomendado do Sibutran. Perceba, como eu falei lá no início do vídeo, isso aqui não é remédio para você tomar para o resto da sua vida. Pelo contrário, existe o início, existe o meio, existe o fim. Vou deixar aqui abaixo o kit do tratamento recomendado do Sibutran, porque você fazendo, tá? Tomando a forma correta que eu vou falar nesse vídeo, você vai ter algum tipo de resultado, tá? Qual é a forma correta de utilizar o Sibutran? São 2 cápsulas ao longo do dia, sempre antes das principais refeições. Você pode ingerir antes do almoço, antes do jantar. Dessa forma você proporciona ação 24 horas do Sibutran no organismo, agindo justamente em processos intrínsecos, que é a digestão, a quebra molecular. Tá? Então dessa forma sempre vai ingerir com água, nada de suco, de refrigerante, de bebida láctea, de cerveja, não é água e pronto, porque dessa forma você proporciona justamente essa ação.
Pessoal, eu não queria me prolongar muito nesse vídeo, eu espero de verdade ter ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, alguma informação que queira saber a respeito do Sibutran, deixa aqui embaixo nos comentários, que esse espaço ele é destinado justamente para isso, para a gente trocar ideias, trocar informações. Um grande abraço, até mais, pessoal.